Fala galera, Aécio Demétrio por aqui e nesta aula você vai aprender tudo sobre cotas. Já quero aproveitar para pedir para você clicar no gostei e deixar um comentário aqui abaixo, pois isso é muito importante para o YouTube impulsionar esse vídeo para mais e mais pessoas. Uma vez que você já clicou no gostei, agora vamos dar início à aula. Vou começar pelo comando de cotas alinhada. Para você selecionar as cotas, primeiro eu preciso avisar que aqui em cima nós temos uma cota temporária, que é a cota alinhada ou medir entre as referências. Quando você quiser utilizar o comando cota alinhada, você sempre vai ter ela aqui em cima para selecionar de uma forma rápida. Mas todos os comandos de cotas estão localizados na aba Anotar e no grupo aqui de cota, que é esse grupo que vem até aqui. Eu vou selecionar a primeira cota alinhada, o atalho para ela, caso você goste de selecionar através do atalho, é DI. E uma vez que eu selecionei essa cota, eu posso vir aqui e já selecionar o tamanho que eu quero. Desde o início, nós colocamos o texto em 1,5 milímetro. Nós também colocamos as anotações em 1,5 milímetro. E a cota vai ser na mesma dimensão. Percebam que aqui não tem 1,5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em editar tipo, duplicar e colocar aqui diagonal 1,5 milímetros. Na verdade, eu vou tirar esse nome diagonal, vou deixar apenas 1,5 milímetros e pronto. Vou clicar em OK. Aqui eu não vou modificar nada em relação à linha da cota, à espessura da linha, em relação à marca de revisão, nada disso. Em relação à cor da linha, vou deixar preto também. Em relação ao texto da cota, eu quero que esse texto fique negrito e eu quero que o tamanho seja 1,5 milímetros. Depois eu vou estar fazendo uma série de aulas apenas falando sobre cotas, pois existem várias funções que nós, em um momento ou outro, vamos precisar modificar. Mas de início, para você cotar um projeto, fazer um projeto executivo, a única coisa que você vai precisar é isso. Modificou a dimensão, é só clicar agora em OK. Depois de ter clicado em OK, nós temos aqui a primeira opção é em relação à linha de localização, em relação a por onde você vai cotar. Se você quer cotar o seu projeto através das linhas centrais, se é através da face da parede, do centro do núcleo ou faces do núcleo. A forma que nós utilizamos é faces da parede. Nós só utilizamos linhas centrais quando você quer cotar um pilar de eixo a eixo ou quando é cotas muito específicas em relação a algo que você cota de eixo a eixo. Mas caso contrário, do projeto como um todo, é sempre faces da parede. Vou selecionar faces da parede e aqui nessa segunda opção é em relação a como você quer cotar. Você quer cotar a parede como um todo ou se você quer selecionar individualmente onde você quer. Quando você seleciona paredes inteiras, ele já traz automaticamente a parede por completo. Eu vou deixar primeiro nessa opção referências individuais e depois eu vou voltar e mostrar como funciona a opção de paredes inteiras. Então eu deixei na primeira, vou me aproximar aqui do muro, vou clicar primeiro nessa face do muro. Percebam que ao me aproximar, o Revit mostra na cor azul a face. Eu vou clicar na face desse lado. Quando você clica e a faixa, você já consegue visualizar aqui, que já vem uma linha guia. E vou vir até aqui. Quando você chega no local que você deseja, se eu quero parar a cota, eu já posso clicar e fixar. Mas se você deseja continuar cotando, você pode agora clicar em um outro ponto
ele já cotou aqui a espessura da parede. Depois você vir clicar em outro ponto, outro, outro e outro. Ao fazer isso, você agora seleciona a distância que você quer da parede, ó. Vou deixar a mais ou menos essa distância e vou fixar. Uma vez que você fixou, pronto, a cota já foi inserida. Vou clicar em ESC uma única vez e agora vou vir e selecionar a opção paredes inteiras para você entender a diferença. Quando você seleciona essa opção, aqui nós podemos cotar uma única parede gigantesca de uma única vez. O Revit já calcula as aberturas de portas, janelas. Isso adianta muito o processo, porém eu não recomendo você usar isso demasiadamente, você usar isso direto. Em alguns momentos é interessante, em outros você acaba se atrapalhando, cotando o seu projeto de uma forma equivocada. Então, ó, com a opção paredes inteiras, se eu me aproximo aqui do muro, percebam que ao invés de visualizar uma única linha, eu visualizo a parede toda selecionada. Então, se eu clico, ó, ele trouxe uma cota já automática do início ao fim. Se você quer continuar cotando, agora você pode selecionar outras faces e sair cotando. Nesse caso aqui, como esse muro não tem nenhuma abertura, você não consegue entender a grande vantagem desse comando. Mas se eu clico em ESC, e para você perceber a grande vantagem, eu vou selecionar aqui, ó, logo ao lado, quando nós colocamos paredes inteiras, ele traz aqui uma função que é opções. Eu vou marcar essa opção e ao marcar essa opção, ó, eu quero que o Revit traga a diferença das aberturas e eu quero que ele marque as larguras. Não quero que ele calcule através dos centros, e sim larguras. Depois, eu quero que sempre quando tiver uma parede que efetue a intersecção, ele também traga uma medida. Então, marquei essas opções, clique em OK. Ao fazer isso, se eu me aproximo agora, ó, dessa parede e clico, olha só o que acontece. O Revit calcula aqui todas as medidas de uma única vez. Essa é a vantagem desse comando. E aqui você também consegue ver a desvantagem. Como assim, Aécio? Vou te explicar. Vou clicar aqui para fixar a cota. Percebam que ele trouxe aqui, ó, 15 centímetros, que é a espessura da parede. Ele trouxe aqui 1,18, que é até aqui, a abertura. Mas quando chega aqui, ó, tem muitas cotas, uma próxima da outra, porque ele cotou aqui a parede, depois ele cotou aqui a boneca, depois ele cotou a porta, depois ele cotou esse espaço e a parede. O que é que você poderia fazer aqui? Aqui você poderia, ó, clicar nessa bolinha azul da cota, ó. Vou clicar em ESC, selecionar a cota. Quando você clica nessa bolinha azul e arrasta, ele adiciona uma linha de chamada. Então eu posso estar deixando essa cota afastada. Porém, como são muitas cotas em um único local, vai ficar muito confuso. Então, em alguns locais é interessante você utilizar essa função quando você não tem muitas aberturas próximas. Mas nesse caso aqui, ó, eu acho melhor cotar da seguinte forma. Vou deletar, vou selecionar cota alinhada e vou marcar a opção referências individuais. Ao marcar essa opção, eu coto apenas a parte interna, o início aqui da minha porta, o final, depois eu coto aqui, ó, quando chega no final da sala de jogos e depois posso estar fixando até mesmo nessa parte interna. Eu posso fixar externamente e internamente. Eu vou colocar aqui internamente para você entender, ficar melhor de visualizar. Fixei. Por que eu fixei? Porque se eu continuasse cotando, ele ia trazer aqui a espessura da parede e eu não quero. Agora eu venho e clico, continuando essa parede e essa. A porta eu não coto porque na porta eu coloco uma indicação
P10 e indico que P10 tem a largura de 80 centímetros e assim por diante. O que eu posso fazer é cotar essa medida toda e cotar esse espaçamento, mas cotar aqui essa boneca não há necessidade. Aqui, ó, para deixar essa cota alinhada com a anterior, é só se aproximar aqui, ó, e quando você chega no alinhamento, ele trava. E para você fixar, é importante que você esteja em um local vazio, ó. Se eu me aproximo aqui, ó, dessa parte da cerâmica, ele adiciona uma outra cota, ó, ao invés de fixar. Mas se eu venho para esse espaço do meio vazio e clico, ele adiciona. Então, nesse caso, é melhor você utilizar referências individuais para você não ficar com muitas informações no seu projeto. Apenas em alguns momentos, se você desejar, você coloca paredes inteiras para você ter todas as medidas que você deseja. Agora que você já entendeu esse comando, vamos para o próximo. Você vai, depois de estar colocando a cota em todo o projeto, já que você sabe como está cotando o projeto. E antes de continuar, já quero aproveitar para fazer uma pergunta. Você quer que eu grave uma aula cotando uma planta baixa completa? Se sim, coloca o comentário aqui abaixo que eu posso fazer uma aula onde eu apenas coto a planta baixa, dando algumas dicas de como você tornar o processo mais rápido. Mas nesse caso aqui, eu não vou cotar essa planta por completo para que essa aula não fique muito longa. Vou apenas ensinar como você utiliza as cotas. Partindo para o próximo comando, é o comando de linear. Esse comando nós já não utilizamos tanto aqui no Revit. Por que não? Quando se seleciona esse comando, percebam que ao me aproximar aqui, ó, da minha parede, eu não tenho a visualização da face. Eu não tenho aquelas opções face da parede. Eu coto através de pontos, ou seja, no AutoCAD nós cotamos através de midpoint, endpoint. Então, quando você seleciona essa função, ó, você tem que clicar, ó, no pontinho inicial da parede, depois no pontinho final e nem sempre fica do jeito que você deseja. Então, eu não acho legal esse comando, eu não utilizo o comando linear, pelo menos até a versão 2020, que é essa que eu estou utilizando, eu não vejo a necessidade de utilizar ele, já que a cota alinhada faz basicamente tudo. Apenas em alguns momentos específicos você pode precisar para você cotar algo através de pontos, mas só em casos muito específicos. Eu não utilizo ele de jeito nenhum, pois eu nunca precisei para cotar meu projeto. Vou clicar em ESC e agora vamos para o próximo comando. O próximo comando é a cota angular. Como o próprio nome diz, é para você cortar os ângulos. Vou selecionar essa cota. Ao selecionar, se eu clico, ó, aqui ele vem também com a opção para você especificar a linha de referência. Eu vou deixar também faces da parede. E se você clica, ó, em uma face e em outra, ele já traz o ângulo. Nesse caso aqui é 90, esse não é interessante estar cotando. Mas para utilizar esse comando, eu já fiz um desenho aqui, ó, antes de começar a aula. E eu vou mostrar agora a cota angular nesse espaço. Vou selecionar angular, clico em uma linha, clico em outra. Você tem a opção de colocar a cota na parte interna e externa. Porém, aqui, ó, quando você está utilizando esse comando, no Revit, ele traz as cotas através de quadrantes. Como assim? Desse lado, ele traz o ângulo do quadrante 1. Se você vem aqui, ó, quadrante 2, se você vem aqui, quadrante 3. Ou seja, ele não mostra aqui uma cota, por exemplo, que vem daqui até aqui. Ele vai pegando os quadrantes. Então, é sempre melhor quando você estiver utilizando esse comando
que você fique, ó, exatamente nas linhas que você deseja. Nesse caso, é melhor estar cotando nessa parte interna, pois, caso contrário, vai dificultar a leitura do seu projeto. Ó. Se eu seleciono essa e essa externamente, ele não pega exatamente essas linhas, ó. Ele pega o quadrante. E aí, dependendo da pessoa que for fazer a leitura, não vai conseguir entender. Por isso fica melhor você estar pegando um ponto que facilite. Feito isso, vamos agora para o próximo comando, que é o comando radial. Vou selecionar. Ao selecionar, nós temos também aqui a opção faces da parede. Eu vou me aproximar desse arco e esse comando aqui faz total diferença se você vai cotar faces da parede ou linhas centrais. Porque se eu coto o raio dessa face interna, vai dar 1,25. Se eu seleciono aqui, ó, a linha externa, vai dar 1,40. E isso, para o mestre de obras, para a empresa que vai estar executando, responsável por executar o projeto, ou você mesmo, não sei como funciona, mas faz total diferença. É sempre melhor você cotar aqui, ó, essa parte interna, levando em consideração que, se nesse caso fosse fazer a execução dessa parede, para que fosse feito, iam especificar o eixo do arco e através do eixo eles colocam uma referência onde ele faz aqui todo esse nivelamento, onde eles conseguem rebater e desenhar esse raio. Não é fácil de pegar a linha externa desse ponto do meio, mas cada mestre de obra vai executar de uma forma. Nesse caso, eu sempre coto a parte interna, mas se existe alguém que consegue especificar esse ponto externo e acha melhor a parte externa, você seleciona aqui o raio externo. Mas fique ciente de que as cotas são totalmente diferentes. É importante você ter isso em mente. Pronto. Feito isso, a outra cota que nós temos é diâmetro. Ao selecionar o diâmetro, se eu seleciono a face interna, ele traz, mesmo que aqui não seja um círculo completo, ele traz a medida do diâmetro, ele completa onde seria o círculo, que seria aqui, ó, ele traz 2,50. E a mesma coisa funciona com o diâmetro. Se você clica na linha externa, vai ser, ó, 30 centímetros maior. Eu vou aqui clicar em ESC apenas para mostrar que quando uma cota ficar em cima da outra, você pode clicar nessa bolinha do meio, ó, e arrastar, que é a mesma função que eu mostrei aqui no projeto. Ó. Se eu seleciono uma cota e você quer trazer uma linha de chamada, é só mover essa cota que ao mover ele adiciona. Você colocou e agora quer remover, basta apenas selecionar esse ponto do meio e se aproximar aqui, ó, do eixo. Pronto. Ao fazer isso, chegou no eixo, ele removeu automaticamente. Como também, ó, você tem a opção aqui, ó, chamada de detalhe, está adicionado. Eu vou clicar e ele removeu. Simples assim. Pronto, feito isso, agora você já sabe utilizar cota alinhada, linear, angular, radial, diâmetro. Só falta agora mostrar para você comprimento do arco. E esse comando você precisa prestar bastante atenção. Ó. Vou selecionar. Quando você clica no arco que você deseja cotar, por exemplo, eu quero cotar o diâmetro desse arco aqui, ó. Quando você clica nele, ele não traz a cota. Para você cotar, olhe o que o Revit está dizendo aqui abaixo. Ó. Selecione as referências que efetuam a intersecção com o arco e a seguir clique no espaço vazio. Isso significa que eu preciso clicar, ó, nessa linha de início, que é a parede, já que não tem nenhuma linha de intersecção, e essa outra linha do outro lado. E ao clicar nas duas linhas, ele traz aqui, ó, o arco.
E eu vou repetir esse comando na parte interna. Vou apagar aqui essas duas cotas, selecionar comprimento do arco, seleciona aqui ó, o arco interno, depois a parede desse lado, depois desse lado, e ele já traz aqui ó, o comprimento do arco. É só clicar e pronto, já foi adicionado. Com isso, nós concluímos essa aula. Se você gostou, é muito importante que você clique no gostei, deixe um comentário aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu vejo você na próxima aula. Um forte abraço.